Olá, hoje vamos começar mais uma TenziCast e o tema de hoje é um tema que a gente já fala há bastante tempo, mas muita gente fala sobre esse tema, mas desconhece de fato do que é. Então a gente vai falar hoje de Real World Evidence, então a gente vai falar aí das evidências de mundo real, o que é isso, as diferenças, qual que é a base conceitual, a aplicabilidade e como que isso vem funcionando aqui no Brasil. Então, para falar sobre esse tema, convidei aqui uma super especialista, que é a Cláudia Soares. A Cláudia depois ela vai se apresentar, falar um pouquinho da carreira dela, mas eu sempre gosto de falar como que eu conheci as pessoas que eu entrevisto aqui. E a Cláudia, com certeza, tem uma história totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Porque a Cláudia, a gente se conheceu em 2000, quando a gente fazia residência na área de cardiologia. Então a gente se conheceu lá, a gente começou a namorar, a gente casou, ficamos aí 13 anos casados, temos uma filha maravilhosa, vou completar agora 21 anos, né, que é a Cleo. Então aqui é um pouquinho da história de como que eu conheci a Cláudia. Mas, Cláudia, eu queria agora pedir para você se apresentar. Muito obrigado aí pela disponibilidade de você estar batendo esse papo aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre a parte de Real World Evidence. À vontade aí para se apresentar. Obrigada, Alexandre. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer. Como o Alexandre já disse, a gente se conhece há muito tempo, o Alexandre conhece muito já a história, a minha história, né? Não só no setor de saúde, como também na indústria farmacêutica, e tentando assim dar um pouco de um panorama para vocês. Como o Alexandre falou, eu sou médica, sou formada, fiz especialização em cardiologia, né? Lá nos idos de 2000, e também em clínica médica. E desde essa época eu já gostava muito de estudos, né? Lá nessa época de residência foi a primeira época que eu tive a oportunidade de trabalhar com estudos clínicos de intervenção, ajudando, né, como subinvestigador, ajudando alguns estudos que a gente tinha lá na enfermaria que a gente trabalhava. E logo depois me apaixonei e quis me envolver nessa área mais de epidemiologia e bioestatística. Então, até 2006, eu passei grande parte do meu tempo ou sendo médica ou trabalhando como epidemiologista, tanto no setor de saúde privado como também na parte acadêmica. E em 2006 eu tive a oportunidade de me juntar à indústria farmacêutica, onde eu comecei trabalhando com um grupo de epidemiologia global, né? E que a gente já fazia estudos de vida real já lá em 2006, tanto Estados Unidos, Europa, um pouco menos aqui na nossa região, mas já desenvolvíamos essa parte, né? Que hoje em dia é um panorama completamente do quando a gente começou. E participei do Global, onde eu ajudava muito na parte de desenvolvimento clínico dos produtos, todo da base, todo o dado que ajuda a desenhar os estudos clínicos, como também escolher os pacientes que vão entrar nesses estudos no mundo. E nessa época a gente já trabalhava também com muita parte de oportunidade comercial, checar mesmo precocemente, o quanto esses novos medicamentos iam impactar na prática de saúde. E depois de 12 anos, né, trabalhando nessa parte em estudos de vida real globalmente, com o desenvolvimento clínico das drogas, em 2019, eu tive a oportunidade de sair da global e ir para a área regional, onde eu trabalhei com América Latina e mercados emergentes. Assim, mais de 120 países, né? E eu tive a oportunidade de aplicar esse mesmo conhecimento, tanto na parte de desenvolvimento clínico, como na parte de oportunidade comercial e acesso, e também trabalhar muito na parte de geração de valor, né, que é onde a gente, a aplicabilidade disso quando a gente está falando de avaliação de tecnologia de saúde. Então, essa é um pouco da minha trajetória, eu diria que tenho mais de 25 anos, né, trabalhando com estudos de vida real. E também você fala toda a sua parte aí, né, da sua formação acadêmica ali, de mestrado, doutorado, né, que você teve, né, na parte de epidemiologia e bioestatística, né? Fiz epidemiologia e bioestatística no mestrado e doutorado, trabalhando sempre com estudo de vida real e o que a gente chama de eficácia comparativa, né, de medicamentos.
E depois eu tive a oportunidade, mais para frente, de fazer um novo mestrado em inteligência de negócios, em business intelligence, e com aplicabilidade mais em inteligência de dados, trabalhando com a inteligência artificial, Big Data, né, que foi que eu fiz na PUC, no Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros cursos que a gente teve aqui no Brasil, né, com esse mestrado, e eu, na engenharia elétrica, eu tive a oportunidade também de aprender muito e, a partir de então, também trabalhar um pouco nessa área. Não, legal. Cláudia, vamos agora já começar a entrar na parte aqui de entendimento, porque muita gente fala de real world evidence, que é uma coisa que meio que ficou meio que em moda, né? Então todo mundo, vou falar de um estudo de mundo real e tudo mais, mas a gente tem que entender ali umas questões conceituais. Então, primeiro, qual que é a diferença do real world data, do RWD, e do real world evidence, que é o RWE? Então, fala um pouquinho essa parte conceitual, qual que é a diferença de um e de outro. Olha, dados de vida real são, na verdade, a gente considera qualquer dado que seja capturado, né, dos pacientes ou dos serviços fora do contexto do ensaio clínico de intervenção. Existem algumas discussões se coleta de dados primária poderia entrar como real world data ou não, mas é mais definições. Em geral, a gente abrange qualquer coisa que saia do estudo de intervenção, ele é parte do que a gente considera no arsenal de estudos de vida real. E real world evidence é nada mais do que depois que a gente trabalha esse dado, né, extrai, transforma, interpreta esse dado, toda a informação que a gente consegue, né, a evidência e informação que a gente consegue gerar com base nesses dados, né? E isso avançou muito, realmente, né? O que a gente chamava de real world evidence 20 anos atrás, né, é totalmente diferente do que hoje em dia, até pelo grande arsenal de dados que a gente tem, né? A gente está falando agora de uma magnitude muito maior, né, de alcance muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, aqui, né, para a gente tangibilizar isso, né, para quem está nos escutando, quando a gente fala de real world data, é o dado bruto que está sendo coletado através de várias fontes de coleta, e o real world evidence é quando eu pego esse dado, eu trato ele e transformo ele em evidência, né? Então, meio que resumindo, seria isso, né? Então, dado bruto, real world data, e real world evidence, quando eu pego o dado, trato ele e vou transformar nas evidências, que aí vão ser diferentes estudos que a gente vai estar falando sobre isso, né? Então, quando a gente vai falar dos tipos de estudos que podem ser considerados real world evidence, quais são, né, esses diferentes estudos? Quais são os nomes que a gente pode estar atribuindo a eles? Se a gente pode fazer, por exemplo, estudos prospectivos ou estudos retrospectivos usando aí a evidência de mundo real. Na verdade, os desenhos que a gente pode aplicar qualquer desenho de estudo clássico para um estudo de vida real, né? Não tem, a gente pode considerar desde estudos que a gente avalia, faz uma exploração de dados, de estudos basicamente descritivos, com desenhos seccional, retrospectivo, prospectivo, coorte, caso-controle, nested caso-controle, assim, o desenho que a gente faz, ele, na verdade, é muito variável, né? E mais do que só o desenho, é basicamente a aplicabilidade que a gente vai ter nesse dado. Hoje em dia, a gente tem os desenhos são ferramentas, né, que a gente utiliza, que vão ser totalmente associados à pergunta de pesquisa que a gente tem, né, e o que tipo de dado a gente precisa, se vai precisar de dado prospectivo, retrospectivo, os dois tipos ou não. Mas o mais importante que isso é exatamente a aplicação que a gente vai ter. E a gente considera a aplicação muito, né, o que a gente tem de estudos descritivos, estudos que a gente chama de preditivos, né, que a gente avalia risco, e estudos que a gente tem de mais explicativos, né, que estudos que a gente faz, por exemplo, descrição de pacientes que respondem melhor ao medicamento, eficácia, segurança. Então, tem essas duas maneiras de olhar, né, em termos de desenho, né, porque cada uma, dependendo da maneira que a gente olha, a gente aplica uma diferente técnica para trabalhar esses dados e para ter o resultado realmente respondendo aquela pergunta que a gente tem do paciente ou do serviço. Então, perfeito. E quando você pega toda essa experiência que você teve nos últimos anos, quais são as principais áreas que você está vendo a aplicabilidade
estudos de mundo real. E aí eu estou falando aqui áreas terapêuticas, né? Se a gente está falando de oncologia, hematologia, imuno, dessas áreas, né? Então, o que você viu aí? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todas essas áreas. Já trabalhei com respiratório, imunologia, cardiologia, neuro, mais recentemente muito em oncologia, doença rara. Eu não vi uma área em que a gente não utilizasse estudo de vida real. Talvez eu tenha uma visão bem enviesada, porque já que eu trabalhava na parte que gerenciava e gerava esses dados, né, criava os estudos e gerava esses dados, a gente viu aplicabilidade em todas as áreas, desde, como eu já disse anteriormente, desenvolvimento clínico básico até estudos de exploração, confirmação, como posteriormente utilizar muito esses dados para melhorar o nosso planejamento comercial, estratégico, de como a gente vai lançar o produto ou como a gente vai trabalhar esse produto depois no mercado, no ciclo de vida desse produto. Então, quando não utilizar esses dados, para mim, a pergunta que a gente, na indústria da farmacêutica, tem que se fazer, né? Porque eu não vejo um local que a gente não precise de dados, informação, para poder criar melhores conclusões e estabelecer melhor nossos planos de trabalho, né? Não, perfeito. E aí, pegando até essa questão que você falou, que é do ciclo de vida do produto, né? Então, quais são as fases que a gente pensaria que poderia ter uma aplicabilidade, um tipo de estudo desse, né? Então, a gente falando aqui da parte do pre-launch, não lancei o produto ainda, na fase de lançamento, na fase do post-marketing, né? O produto já está sendo comercializado. Então, assim, onde que você viu nesses diferentes momentos a aplicabilidade desse tipo de estudo? Tá. No desenvolvimento clínico, como eu já falei muito, né? Em que a gente pega esses dados e trabalha esses dados tanto para entender a doença, como também para escolher qual é o melhor grupo de tratamento, melhor população que vai ser tratada, aquela que tem mais chance de responder bem, para avaliar na validação de biomarcadores, depois para ver os desfechos, quais seriam os melhores desfechos, e como seria a taxa de desfechos, para a gente poder desenhar o estudo e calcular os tamanhos da amostra de maneira adequada, taxar onde estão esses pacientes. Depois, posteriormente, a gente utiliza muito esses dados, como eu já falei, toda a parte de forecasting, a gente utiliza muito porque a gente precisa desse planejamento, entender não só a população-alvo, né, porque a população do desenvolvimento clínico não é a nossa população de lançamento da droga, regulatório, e posteriormente que a gente vai tentar reembolso, por exemplo, da droga, são populações basicamente diferentes, então a gente também tem que avaliar muito os dados para entender qual seria a melhor população que a gente vai estar trabalhando, onde, dentro do padrão da proposta de tratamento, essa droga vai se inserir melhor, ela vai gerar um impacto maior, como até entender qual vai ser a adesão do forecast, né? Como é que a gente espera que seja adesão, baseado nos análogos, o comportamento dessa droga no mercado, baseado nos análogos, né? Tudo isso a gente usa, market share, como ele evolui ao longo do tempo, a gente utiliza muito o estudo de vida real para isso antes, a gente utiliza hoje em dia muito para regulatório, porque dentro do pacote de valor de estudo de regulatório, muitas das perguntas, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ver na Anvisa ou em outros países, eram exatamente como se aplica no contexto local, então a gente também trabalhava muito dados de estudo de vida real para mostrar a aplicação no contexto local do impacto, como também gerar dados que de alguma forma, fortalecessem o entendimento do pacote clínico que a gente tem, dos estudos de intervenção, né? Será que esse questionário que a gente está usando é o correto? Será que esse biomarcador se aplica à nossa população? Será que esse desfecho vai ser o mesmo aqui? Então, na parte regulatória, a gente tem utilizado muito. Posteriormente, acesso, acho que todo mundo já tem uma experiência de ter que usar esses dados, ou até mesmo para colocar no modelo econômico, e mesmo que não seja no modelo econômico, para trabalhar com os pagadores nas suas populações, né, como é que se comportaria esse impacto desse medicamento. A gente utiliza muito também no período pós-marketing para a questão de farmacovigilância, também tem uma aplicação muito grande para farmacovigilância. Então, acho que
vai do iniciozinho, né, quando a gente começa a conceber o medicamento, até realmente no final, quando a gente quer retirar esse medicamento do mercado também, né, nas discussões que a gente tem de avaliação de tecnologia, que muitas vezes os medicamentos vão evoluindo, né, também se usa muito na discussão de tirar ou de novas indicações desse medicamento. Então... Tá. Não, perfeito. Então, assim, quando a gente olha, ele tem aplicabilidade em vários momentos, né, do ciclo de vida de um produto. E para a gente tangibilizar um pouquinho dos tipos de estudos que podem ser feitos, então, por exemplo, se eu quiser fazer um estudo para avaliar o perfil epidemiológico de uma população, por exemplo, eu posso considerar isso como um estudo aí de vida real? O vida real é sobre o dado que a gente utiliza, né? É a transformação desse dado. Então, sim, né, se você está utilizando dados do paciente, né, que são coletados no dia a dia prático dele, com certeza, você vai entender muito melhor do que se você pegasse um dado que você, muitas vezes, foi vamos dizer, fora do sistema de saúde, né, um dado de intervenção. Você não vai entender bem o paciente, porque tem uma escolha muito clara, né? Então, é bem assim, a gente utiliza para isso mesmo, para avaliar tanto o perfil como resposta do tratamento, como efetividade, segurança. Perfeito. E aqui também, até para trazer para quem está nos escutando, para tangibilizar um pouquinho, temos que separar duas coisas. Que uma coisa são os ensaios clínicos, né, que são ensaios clínicos muito na perspectiva aqui de aprovação regulatória de determinado medicamento, que aí são os estudos que tem intervenção, onde eu estou testando normalmente aqui uma nova tecnologia. É um ambiente totalmente controlado, né, que sai do ambiente de vida real, né? Então ali você tem um critério de inclusão e exclusão muito bem definido, todo um período, né, a questão do acompanhamento do paciente, um protocolo muito bem restrito no ambiente de ensaios clínicos. E os estudos de mundo real literalmente avaliar, né, nessa realidade de mundo real. Então, são perspectivas muito diferentes, né, e que, consequentemente, traz dados diferentes, né? Então, isso é muito importante da gente tangibilizar. Então, tem alguns estudos... Quer comentar? Não, eu queria comentar, porque, se você me permite, isso é um ponto muito importante, porque a gente tem uma mudança muito grande de conceito em relação ao estudo de vida real. Quando a gente falava muito antes de estudo de vida real, a gente falava muito isso, né, de criar essa validade externa, essa generalização do dado, saber como é que esse medicamento, essas drogas se comportariam dentro do ensaio, fora do ensaio clínico, com pacientes mais velhos, crianças, pacientes com comorbidade. Mas com a mudança regulatória recente, a gente também está vendo o uso muito grande de estudos de vida real, tentando imitar esses estudos clínicos, para tentar aproximar essa realidade, quando a gente dizer, ok, e aí a gente chama isso, existe, né, toda uma estrutura hoje em dia, né, que a gente chama que são os target trials, né, que são estudos de vida real, tentando imitar o ensaio clínico para gerar, mesmo que seja com dados de vida real, como seria o comportamento se fosse usado o medicamento naquela população-alvo que ela foi desenhada inicialmente. Né? Então, tirando um pouquinho essa coisa da generalização. Então, a gente hoje em dia tem estudos de vida real muito próximos dos ensaios clínicos e daqueles que a ideia seria estar muito distante mesmo para a gente poder entender como seria aplicado esses dados em novas populações. E, óbvio, quanto mais distante da população inicial, mais distante do desenho a gente for, mais é comum que o efeito de tratamento que a gente ache seja diferente do que o efeito original, porque a gente vai ter vários fatores de confusão, né, que tem que ser bem avaliados, né? Mas eu acho que é importante, porque a gente mudou muito, né? E hoje em dia, com os target trials, a gente realmente reproduz o estudo de intervenção dentro da vida real, né? Não, muito legal. E quando a gente pega até do ponto de vista do que a gente está avaliando, só para trazer aqui de uma forma mais tangível para quem está nos escutando, por exemplo, quando a gente fala dos ensaios clínicos, a gente está avaliando o quê? Eficácia. E quando a gente traz para a realidade de estudos de mundo real, a gente está falando de efetividade, né? Então, estou avaliando aqui a efetividade de um tratamento, né? Qual que é o resultado que eu vou alcançar dentro do ambiente de mundo real.
Bom, e aí temos aí os estudos, né, observacionais, onde temos as coortes, temos aí também registros, né, que podem ser feitos dentro desse ambiente de mundo real. Então, inclusive, dentro dos registros, né, a gente tem alguns registros históricos, né, que coleta ali dados de milhares e milhares de pacientes, né, durante um período de acompanhamento de muito, muito tempo, né, e que isso traz, assim, dentro da própria cardiologia, né, que a gente já teve nesse ambiente aí, né, principalmente na fase da nossa formação, que a gente tinha vários registros lá, né, de Framingham, né, que era um registro aí muito clássico lá dos Estados Unidos, né, que acompanhava ali, né, durante muito tempo, numa população que era de uma determinada região. A gente teve, inclusive, né, Cláudia, nesse período da pandemia, que eu gosto sempre de relatar, aconteceu ali quando estava o período de algumas vacinas que estavam chegando para a pandemia da Covid. Eu me lembro muito bem ali da Coronavac, que foi uma vacina que ela estava sendo muito questionada do ponto de vista da eficácia dela, que é o resultado no ambiente de ensaios clínicos. E o que foi feito? Eu me lembro lá em São Paulo fez, na verdade, um estudo, né, de mundo real, onde vacinou praticamente toda a população do município de Serrana para trazer, né, avaliar a efetividade da imunização com Coronavac, né? Então, assim, e ali foi interessante porque quando a gente pega essa comparação eficácia-efetividade, onde eu tenho eficácia, o resultado que eu atingi no ambiente controlado de ensaios clínicos, efetividade é o resultado que eu alcancei no ambiente de mundo real, você pode ter algumas situações onde eficácia é superior à efetividade, onde eficácia é semelhante à efetividade, e situações onde até efetividade é superior à eficácia. Que se a gente for trazer, assim, numa perspectiva, e aí já trazendo aqui num cenário de um pagador, teoricamente, eu ter uma efetividade superior à eficácia é o melhor dos cenários, né? Porque eu tenho um produto que ele funciona melhor no mundo real do que no ambiente controlado de ensaios clínicos, né? Então, essa situação que aconteceu ali com a Coronavac foi muito interessante, né? Porque teve que ter feito um estudo de mundo real, de vida real, para meio que validar, né, a efetividade daquela imunização. Você se lembra desse caso aí, né? Não, lembro totalmente. A gente já teve um caso até recente que foi de um imunobiológico, né? Em que, mesmo imunobiológico, o resultado de efetividade foi melhor do que o resultado de eficácia, porque quando passava a utilizar em vida real, a população, né, que era muito mais, vamos dizer assim, já tinha se aprendido que a população que realmente ia se beneficiar daquele produto. Então, se utilizava, prescrevia-se para esses pacientes com melhor benefício já conhecido, desde a população inicial do estudo. Então, gerando, né, o resultado da efetividade sendo bem superior, quase 50% superior ao estudo de eficácia, né? Então, isso acontece, não é tão incomum quanto a gente acha, não. Né? E o Coronavac foi um excelente exemplo também que isso aconteceu na parte mais de saúde pública, né? Sim, sim. Bom, e quando a gente olha assim, o cenário atual até do Brasil, do ponto de vista de produção desse tipo de estudo, porque, como você falou, né, o Brasil ele ficou ali um pouco para trás, hoje vem sendo falado mais, até quando você pega, olhando do ponto de vista do mundo inteiro, né, assim, o número de publicações, até no PubMed, ali, quando você pega, a partir de 2016, a gente teve ali um aumento bastante significativo de publicações de estudos de mundo real. Mas aqui no Brasil, Cláudia, qual que é o cenário atual aqui? A gente está evoluindo para esse tipo de entendimento da necessidade de gerar essa evidência, e também quais são os principais desafios, né? Por que se a gente ainda não está evoluindo, por que não está evoluindo tanto? Eu acho que a gente evolui em aceitar esse tipo de estudo, e a gente tem evoluído absurdamente, né? Você vê que agora, até recentemente, a Anvisa liberou seu próprio recomendação, manual e guia de uso de estudos de vida real para regulatório, né? Isso já é um grande avanço e está muito alinhado com o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, Japão, Canadá, que também, né, foi quase simultâneo, né? A Anvisa trabalhou de uma maneira muito excelente já
criando essa harmonização com outras agências regulatórias do mundo num período de tempo até bastante rápido. Então, eu acho que a aceptabilidade, o uso perfeito. Eu acho que a gente teve um grande desafio no passado, principalmente em relação à lei de proteção de dados, porque houve muita dificuldade de se entender como esses estudos entravam no contexto da lei de proteção de dados, principalmente no início, e gerou-se muito dificuldade em compartilhamento dos dados necessários para esses estudos nessa época. Agora, mais recentemente, também houve uma melhora muito grande da estrutura regulatória em relação a isso, né? A gente vê, né, já a recomendação, o guia de como usar, né, agora mais recentemente com a nova lei de pesquisa, que também tem uma parte que fala sobre isso, então eu acho que isso também vai facilitar muito a gente exponenciar cada vez mais o uso desses dados. Eu acho que a grande dificuldade que a gente até, óbvio que tem crescido, e crescido de maneira, né, até bastante acelerada nos nossos países, mas eu acho que ainda tem um grande obstáculo, que é a parte do desenvolvimento de capacitação de pessoas para fazer esse tipo de estudo. Por quê? Porque hoje em dia, na minha época, quando eu comecei, a gente fazia estudo, a gente tinha que saber epidemiologia e estatística, né? Que era o que a gente trabalhava com esses estudos chamados, na época, observacionais, e a gente lidava com essas bases. Com a evolução das fontes de dados possíveis, com a evolução da questão de estruturação de dados e maneira... Você precisa, hoje em dia, de um conhecimento também muito associado à inteligência de dados. E muitas vezes um epidemiologista, por melhor que seja em epidemiologia, não vai ter esse conhecimento em inteligência de dados. Uma pessoa que em inteligência de dados, se não está muito envolvida na área de saúde, também não vai ter o conhecimento necessário da área de saúde para transferir isso. Então, eu acho que ainda tem um gap grande na questão de capacitação e experimentação mesmo, porque muitas das vezes, com o estudo de vida real, a gente precisa usar o dado para entender ele bem, validar ele e entender o alcance que ele vai ter de impacto. Então, embora que a gente faça muito, eu já fiz vários estudos no Brasil com dados de vida real, tanto de prontuário eletrônico como de faturas médicas, né, ou mesmo coleta de dados, ainda falta criar um pouco, melhorar isso para a gente poder otimizar esse uso cada vez mais e trocar mais dentro da comunidade científica local brasileira a melhor maneira de fazer isso e ter esses dados bem utilizados na prática. Então, eu acho que hoje em dia, se você me pergunta, o gap maior, se a gente melhorou, antes era parte da governança toda, né? Mas com essa melhora importante que a gente teve na governança e na aplicabilidade, agora, para mim, ainda falta melhorar a questão da capacitação técnica. Legal. Eu também concordo contigo, e assim, eu vejo, até quando a gente traz no ambiente de pesquisa clínica, quando a gente olha o Brasil, todo esse potencial que o país tem, né? E essa nova lei de pesquisa clínica foi um avanço que teve. Agora vamos ver se ela realmente vai ser aplicada, né? Porque a gente tem leis que são muito bonitas no papel, mas pouco aplicáveis na prática. Mas, assim, o que eu vejo, também em linha com o que você está falando, é que o Brasil ainda falta pesquisadores, né? Investigadores, pessoas capacitadas, né? E isso, para mim, que quando a gente pega historicamente, é um país que ele nunca investiu muito, né, em ter pesquisadores, cientistas. Se você pega, por exemplo, né, você teve essa oportunidade ali, pegar hoje, quanto é que uma pessoa recebe de uma bolsa de mestrado e doutorado, ela não consegue viver daquilo, né? Ela não pode se dedicar exclusivamente para aquilo, que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A pessoa que tem uma bolsa de doutorado nos Estados Unidos, ela pode viver só daquela bolsa. Eu tive, né, no caso, um amigo meu que foi fazer doutorado nos Estados Unidos, ele, né, parou tudo que ele fazia aqui, foi para lá só se dedicar ao doutorado e quanto que ele recebia, eu me lembro que na época ele ganhava mais do que eu como médico aqui, né, e ele sendo ali, né, um estudante de doutorado, né? Então eu vejo que o Brasil falta bastante essa questão de capacitação, né, de estimular, né, que as pessoas possam se direcionar para isso, tá? O que eu vejo também, Cláudia,
em linha do que você falou, eu tive a oportunidade lá em 2019, eu participei, 2018, 2019, eu fui participar de um workshop na Anvisa, lá em Brasília, que estava foi 2 dias de workshop discutindo 2 situações específicas, que era o uso de dados de mundo real no ambiente regulatório, e outro é um tema que também que você gosta também bastante, que é de desenhos adaptativos, né? Então, assim, de como interpretar os desenhos adaptativos no ambiente regulatório, porque a gente vê aí uma crescente muito grande, né, desse tipo de metodologia estatística dentro dos estudos, né? E assim, hoje, quando a gente olha as principais áreas de aplicabilidade em estudos de mundo real, a gente vê que uma é muito importante na área regulatória. Então, na área regulatória, tanto para aprovação de uma indicação, quanto para a expansão de bula, né, que tem essas 2 aplicabilidades muito fortes. A outra, que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, mas é quando a gente vai falar de modelos de compartilhamento de risco. Então, depois a gente pode explorar um pouco mais sobre isso. E outra, né, estudos para avaliar a parte de efetividade, né, com relação a determinados tratamentos. Então, eu vejo que a gente teve uma evolução muito grande, isso é extremamente positivo. No ambiente regulatório, para mim, foi a área que mais cresceu, onde, como você comentou muito bem, hoje você já tem lá um guidance da Anvisa de como ser utilizado isso, né, em harmonização com as outras agências reguladoras, né? Então, a Anvisa faz parte do ICH, né, da Comissão de Harmonização Internacional, e essa evolução, assim, é literalmente fantástica. E aí, só para fazer um parênteses com relação à Anvisa, a Anvisa a gente tem que ter muito orgulho que é uma das melhores agências reguladoras do mundo. Tá? A Anvisa é um nível aí semelhante a qualquer agência reguladora que a gente possa considerar melhor, como o próprio FDA e o EMA. Mas, trazendo aqui no ambiente, falando de modelos de compartilhamento de risco, ou contratos de compartilhamento de risco, nós temos ali, essencialmente, dois modelos que são mais utilizados. Então, a gente tem ali um modelo que a maioria das pessoas conhecem, né, que é o chamado Outcome-Based Agreements, né, que são os acordos baseados em desfechos, que aqui tem que ser feito, né, um acompanhamento desse paciente para saber se ele vai alcançar o desfecho que foi estabelecido ou não, e tem lá os acordos que são essencialmente financeiros, que são conhecidos como Price and Volume Agreements, né? Então, mas nessa parte de modelos de compartilhamento de risco, Cláudia, como é que você tem visto a aplicabilidade, né, dos estudos de mundo real? Nossa, muito, né? Porque, na verdade, um modelo de compartilhamento, principalmente o baseado em desfecho, ele tem uma estrutura muito parecida com uma estrutura de estudo, né? Porque a gente precisa não só coletar o dado, né, de eficácia e segurança desse paciente, como muitas vezes até validar esse dado, adjudicar. Então, a estrutura, né, até para guiar, né, o uso da medicação, ela é muito parecida. Então, a gente utiliza muito esses dados quando a gente está desenvolvendo o modelo, até porque a gente precisa, não esquece que muitas vezes quando a gente está falando de estudos de compartilhamento de risco, a gente está falando de um produto que muitas vezes acabou de chegar no mercado, né? Então, a gente ainda tem que fazer muita extrapolação de como esse dado, esse medicamento vai se comportar ainda na vida real. Então, a gente precisa muito desse tipo de pensamento, né, de real-world evidence para fazer essa transferência, né, tirar um pouco, né, não dá para aplicar, transferir o dado do estudo clínico de intervenção e colocar no modelo de compartilhamento de risco para ver quando vai ser a resposta ou qual o percentual de resposta, porque não vai se aplicar. Então, a gente tem muita uso dos estudos de vida real nisso, no acompanhamento, porque a gente vai precisar desses dados para acompanhar, na questão de adesão também, né, a gente utiliza muito, mesmo nos riscos compartilhados em que a gente usa até os, não o preço, mas o de volume, a gente acaba fazendo também acompanhamento de adesão e market share com o uso de dados de vida real, muitas vezes, tá? Só para deixar claro. Embora a gente pense que é muito no outcomes based, não é só no outcomes based que a gente usa o dado de vida real. E até para escolher a população-alvo, né? Então, na verdade, assim, a gente utiliza bastante e não só utiliza o pensamento
em relação à evidência e trazer essa evidência para dentro do planejamento desses modelos de comportamento de risco, como também na implementação, para fazer uma implementação adequada em que o resultado realmente seja um resultado que a gente possa medir, até para dar o retorno que a gente precisa para dizer no final quem vai pagar a conta, né? Perfeito, perfeito. Aqui, assim, até para tangibilizar aqui para o pessoal que está nos escutando, a gente teve agora, né, recentemente, a evolução de um apoio de compartilhamento de risco, que é com medicamentos Zolgensma, medicamento aí para atrofia muscular espinhal, né, que é uma terapia gênica. Então, esse produto ele foi incorporado no SUS, através de um acordo de compartilhamento de risco que foi em dezembro de 2022, só que esse acordo, assim, o contrato não evoluiu, mas agora, recentemente, em 2025, teve, né, uma renegociação do contrato e teve o primeiro paciente que fez, de fato, o uso desse medicamento dentro do modelo de compartilhamento de risco. Então, esse modelo de compartilhamento de risco, ele estabeleceu, né, um acordo baseado em desfecho, onde na infusão ia ser pago lá um percentual, que eu acho que era 40% do valor total, e ao final de um ano ia mensurar se o paciente alcançou o marco motor ali da atrofia muscular espinhal. Tá? Se o paciente ele alcançou esse marco motor, ia ser feito o pagamento da segunda parcela. Depois, final do segundo ano, vai ver se alcançou aquele marco, o segundo marco motor. E aí, depois, se alcançou, vai ser pago. Se não alcançou, não vai ser mais pago o medicamento. Então, teve ali um parcelamento, né, do pagamento total, baseado nesses desfechos. Tá? E aí, também o que a Cláudia trouxe é o seguinte, né, Cláudia, que é importante quando a gente traz... porque muitas vezes o pessoal fala de modelos de compartilhamento de risco como se fosse muito simples. Na verdade, não é simples, é extremamente complexo. E principalmente quando você tem um acordo baseado em acompanhamento de desfecho, que tem que ser feito um estudo para acompanhar esse desfecho. E também outra coisa que é importante, teoricamente, você tem que ter um terceiro independente para avaliar esse desfecho. Porque não pode nem ser o Ministério da Saúde avaliando, nem ser, né, a empresa que fornece o medicamento, porque os dois têm, né, conflito de interesse. Então, tem que ter ali um terceiro que vai estar acompanhando e avaliando isso, né? Não, mas você imagina várias perguntas que podem acontecer em vida real. E se esse paciente não tomou todas as medicações? Não estou falando no caso dos Zolgensma, mas que é um caso em que o medicamento, a aplicação é muito mais... Dose única. Dose única, mas em outros casos que a a teve, se ele não tomou todas as medicações, quem paga a conta? Porque a eficácia, a efetividade não vai ser a mesma. E se o critério de efetividade precisa de algum tipo de marcador ou medida que tem que... Né? Como é que a gente vai... Ou de valor de limite, cutoff. Como é que a gente vai especificar isso? Você vê que começa a ter várias perguntas que, se você não tem um conhecimento, não consegue traduzir isso para a vida real, se torna muito difícil. Né? Eu vou basear isso só nos dados que são coletados no dia a dia, ou vou ter que fazer uma coleta de dados mais rebuscada, com mais informação, para poder fechar o que é a efetividade desse paciente ou não. Né? Fora se ele tem comorbidade, não tem comorbidade, e por aí vai. Então, um estudo que tem que ser muito bem... Para mim, é quase um estudo, como, né, comparando, é um projeto que tem que ser muito bem pensado mesmo, desde quem vai tomar o medicamento, até como a gente vai dizer que o que é eficácia e efetividade, o que a gente vai considerar como eficácia e efetividade. Né? E não é só, novamente, não é só botar o estudo clínico de intervenção e jogar para a mesma realidade do nosso país, que com certeza você vai ter um problema no final. Né? Com certeza. Né? E, bom, e quando a gente olha assim, Cláudia, se a gente fosse pensar em quais seriam os caminhos que você acredita que poderia estar traçando aqui para que o Brasil possa se tornar um país que ele consiga otimizar mais esse potencial e para fazer estudos, né? Porque se a gente olha, por exemplo, especificamente aqui, trazendo até na área de oncologia mesmo, mas podendo extrapolar isso até para o ambiente hospitalar, né, que inclusive o ambiente hospitalar é um ambiente ótimo, né, para fazer estudos de mundo real, porque coleta muito dado no hospital, né?
toda hora está coletando, mas assim, pegando aqui o ambiente privado, né? Hoje a gente tem grandes grupos de oncologia, né, que estão ali coletando muito dado, né, muito paciente passando ali pelos seus tratamentos, hospitais também. Só que muitas vezes a gente não vê, né, esses dados chegando para fora, né? A gente sabe que entra muita coisa, né? E também acaba que sai pouca coisa também, né? E o que você vê que falta, né, para a gente poder aumentar essa produção científica através de estudos do mundo real? E também outra coisa que eu me lembro, né, que senta muito dentro do contexto de geração de evidência, né, que é o pessoal gosta muito de falar do garbage in, garbage out, né? Então, assim, se entra o dado um lixo, vai sair um lixo, né? Então, assim, da questão do cuidado, né, de fazer uma boa curadoria de dados, saber qual que é o tipo de dados que você está coletando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Não, eu acho que, assim, acho que, em primeiro lugar, acho que falta um pouco parceria, né? Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender que é importante a gente dividir dado para pesquisa, né? Até para poder desenvolver nossos próprios... A gente dentro da área pública, se você olha, o próprio governo ele tem investido muito nesse tipo de parceria e gerado SIDAX. Se você pega, tem várias parcerias em uso de dados tanto anonimizados como não anonimizados dentro das áreas acadêmicas, né, Fiocruz. Então, mesmo os projetos de parceria, né, que têm tido com a área pública, eles têm tido um investimento muito grande nisso. Eu não vejo a mesma coisa no setor privado, como você já comentou. Isso, no setor privado, acho que ainda tem muito essa coisa do que eu vou usar o dado é meu, que não é, né, do paciente, basicamente, o dado é meu e eu não posso abrir esse dado porque, de alguma maneira, isso pode me prejudicar. Que é a questão de entender a governança, né, entender para que aquele dado vai ser utilizado. Então, eu acho que ainda falta um avanço nessa parte, mas eu acho que para quem começar, o primeiro ponto é começar a fazer. Não existe método fácil de você se tornar, aumentar esse número sem fazer e aprender com seus erros, né? Se você pega estrutura de aprendizado, né, o pessoal que estuda isso, 80% é fazendo, né? 80% é você... Learning by doing. As limitações do seu próprio dado, como ele é coletado, porque uma coisa de estudo de vida real é que você tem que entender muito bem como esse dado é coletado dentro do seu ambiente. Uhum. E muitas vezes esses setores privados que têm os dados, né, como você falou, esses, né, grupos que têm grande quantidade de dados, hospitais, grupos de hospitais ou seguradoras de saúde que já têm uma quantidade de dados muito grande, eles têm esse conhecimento, né, de como esse dado é coletado, quais as limitações de dado. Isso é muito importante. Mas o segundo passo é começar a utilizar esse dado para responder perguntas mesmo, né? Perguntas de impacto de saúde pública, perguntas de impacto de pesquisa mesmo. Então, eu acho que é fazendo, Alexandre. Eu não vejo muita outra opção, não. Até para poder as pessoas buscarem a capacitação adequada para fazer direito, elas precisam ter os desafios do dia a dia. Sim. Óbvio que ter uma pessoa que já entenda muito bem disso vai facilitar muito esse processo, né? Sim, até para ensinar os outros a fazer, mas a gente também tem que começar a escalar esse número de pessoas capacitadas a pensar assim, e independente da forma, né, se a pessoa é capacitada ou não, ela vai ter uma curva de aprendizado naquele dado, né? Sim. Que ela está utilizando. Perfeito. Então, para mim, primeiro entender que aquele dado ele pode ser importante para a melhoria do serviço, do sistema como um todo, e não para a pesquisa, para a saúde pública, ele tem uma importância enorme, né? Por isso que o governo está aí usando tanto, né? Você pensa, a gente já tem data, quanto tempo tem de DataSUS, né? DataSUS não deixa de ser um estudo de dados de vida real que o governo utiliza massivamente, né? Para se autogerenciar. E como também para pesquisa, né? Perfeito. Então, e você trouxe um ponto interessante aí da parte das operadoras de plano de saúde, né, e a gente pode até extrapolar para o próprio governo, que a gente consegue também, através de dados de mundo real, fazer avaliações econômicas, né, em saúde. Então, isso aí também é um outro braço de utilização, né?
Não, você pode, o número de perguntas que você pode responder com dados de vida real, eu já respondi tudo, até pergunta de farmacovigilância, com dados, a gente já usou dado do Twitter para procurar paciente com evento de farmacovigilância, evento adverso de medicamento, a gente já utilizou, assim, tem uma gama enorme de perguntas que você pode responder, efetividade, segurança, como tudo que a gente já falou aqui anteriormente, impacto, custo, eficiência, né, o uso de medicamento, tudo isso pode ser respondido com dado de vida real, mas é fazendo, né? E tendo, né? Não só fazendo, como dividindo, né? Eu acho que também tem uma questão de parceria e compartilhar essas informações e os erros e acertos que a gente está tendo, que também tem que ser escalado, né? Dentro do nosso país. Né? Com certeza. Todo mundo faz muito em seus grupinhos, muitas vezes até fazem, mas fazem dentro do seu meiozinho, só utilizam ali, não tem um impacto externo muito grande. Né? As seguradoras olham, né, para si, mas não olham externamente. Então, esse olhar externo, eu acho que ainda é o que falta também para a gente avançar bastante. Né? Sim, sim. Eu vejo que o potencial é gigante aqui do Brasil, da gente ter esse tipo de aplicabilidade. Agora, realmente, né, assim, olhar eventuais parcerias, né, que essas instituições podem estar fazendo, porque o dado está lá, né, tem, né, toneladas e toneladas de dados, né, e começar a transformar esse dado em evidência. Né? Então, eu particularmente gosto muito de estudos de mundo real. Eu acredito que ele traga algumas respostas que a gente não consegue identificar isso no ambiente de ensaio clínico. E eu vejo que essa conexão ensaio clínico, estudo de mundo real, assim, se você for falar no pacote de evidência, e aí trazendo às vezes para determinar o tratamento, é o melhor pacote para mim, né? Porque aí a gente fala de eficácia, fala de efetividade, pode trazer algum modelo econômico ali para poder avaliar também. Então, assim, de fato, são muitas aplicabilidades, né? E lógico também, né, Cláudia, sabendo limitações metodológicas, que é outra coisa que a gente também tem que olhar, né, saber criticar todos os estudos, inclusive, né, ensaios clínicos, né, os estudos de mundo real, saber criticar, saber quais são as limitações metodológicas, vieses e tudo mais, isso tudo é muito importante, né? Você tocou num ponto importante, né? Se você pensa, né, Alexandre, quando a gente pega, por exemplo, reembolso, muitas recusas que a gente tem em reembolso, às vezes vão por perguntas simples, porque eles não conseguem estimar quanto número de pacientes que, por exemplo, teriam impacto com o produto. Então, o governo não sabe quanto vai ter que pagar de conta no final, porque ele não sabe quantos pacientes. Não tem estudos básicos epidemiológicos. Isso é uma pergunta que o estudo de vida real básica, mas que muitas vezes, quando a gente está preparando o produto, a gente não faz. E é muitas vezes uma causa de recusa de reembolso. Né? Saindo do contexto de efetividade, né? Muitas vezes a gente comprova a eficácia e a efetividade, mas não sabe quanto vai ser a conta no final. Né? E aí acaba no mesmo problema. Quanto mais incerteza a gente tem, mais difícil é alguém querer investir em uma nova medicação, ou uma medicação, se a incerteza é muito grande do valor final e do impacto, né, que vai ter, né, tanto econômico quanto de saúde. Né? Então, e às vezes são perguntas simples. Né? Exatamente, até para trazer uma perspectiva de previsibilidade. Porque quando a gente olha do ponto de vista do pagador, uma das coisas que o pagador tem maior aversão é a falta de previsibilidade, né? De ele não saber quanto que essa conta vai ficar. Né? Então, ele tem essa perspectiva muito importante, né? E dentro disso, que uma das coisas que é muito importante é a gente sempre pensar, quando está chegando uma nova tecnologia, qual que é a taxa de difusão dessa tecnologia, né, ao longo do tempo. Então, primeiro ano, quantos por cento dos pacientes vão estar usando, segundo, terceiro, quarto, até o quinto ano, né? Porque isso aí a curva de captação. Vai estar impactando diretamente ali no custo, né? Então, ele consegue fazer análise de impacto orçamentário através dessa taxa de difusão da tecnologia, que vai ser a taxa de adesão, né? Quantas pessoas vão estar usando essa tecnologia ano a ano. Exato. Bom, legal. Exato. Bom, bacana, Cláudia. Estamos chegando aqui ao final. Queria te agradecer bastante. Foi assim, uma conversa muito esclarecedora e que traz aqui tanto a parte conceitual para a gente entender um pouco mais sobre isso, porque tanto é falado, mas às vezes a gente não entende muito bem o que é feito.
porque como se fosse uma coisa muito simples, e não é tão simples assim, tem que ter conhecimento, tem que ter capacitação, mas eu acredito que, assim, o Brasil é um país, né, quando a gente olha do ponto de vista de lançamento de produto, a gente olha sempre o Brasil como um país com muito potencial, comercialmente falando, para lançar um produto, mas a gente tem que olhar também que o Brasil é um país que tem muito potencial para gerar esse tipo de evidência de mundo real e que, assim, começar a olhar com mais carinho. Eu vejo que as parcerias são fundamentais para poder evoluir, então eu vejo que a própria indústria farmacêutica tem muito a contribuir aqui, né, porque tem um campo muito fértil, né, para poder estar estimulando junto, né, não somente com a iniciativa privada, mas também com o próprio governo, de como que pode estimular a geração de mais evidência de mundo real. Então, eu vejo que algumas empresas têm potencial para estar contribuindo fortemente, né, dentro desse ambiente. Mas é isso, Cláudia. Eu queria deixar aqui para você fazer suas mensagens finais antes da gente encerrar. Não, primeiro agradecer pela oportunidade, pelo espaço, de falar uma coisa que eu amo, né? Você sabe quanto tempo eu trabalho com isso, quanto eu gosto, né? Então, para mim é sempre um prazer estar podendo falar sobre isso. Abrindo também, né? Eu estou no LinkedIn, quem tiver interesse em ter uma conversa, uma discussão sobre o assunto, fica à vontade de entrar em contato, também é um grande prazer para mim. Eu sou uma grande advogada, né, de usar mais esses dados cada vez melhor e né, de trabalhar conjuntamente em projetos que possam melhorar isso no nosso país, né? Então, abrir mesmo, gente, por favor, qualquer dúvida, qualquer questão, pode falar com o Alexandre, quem conhece o Alexandre diretamente, ele vai ter como contatar ou me contactar direto no LinkedIn para a gente poder ter essa discussão. Então, obrigada aí. Não, e também, Cláudia, trazer aqui, porque você agora, né, fazendo parte aqui da Tense, a gente está com esse braço, né, de estudo de mundo real, né, então começamos agora projetos, né, nessa área, então quem quiser também conversar sobre isso, né, a gente está aqui aberto para esse momento aí de falar, né, de projetos que a gente possa eventualmente estar contribuindo. Então é isso. Então, muito obrigado aí a todo mundo que nos acompanhou. Mais um Atense Cast e até o nosso próximo encontro. Obrigado.